O jovem rico falou, não, eu tenho muita idade, eu sou um homem rico, como assim? Ficou quieto e saiu de fininho. Ficou triste, às vezes é tão difícil quando a gente tem que deixar a vontade da gente fazer a vontade de Deus. Às vezes é tão dolorido, mas é necessário. E de repente Pedro, mais uma vez no texto se manifestando, ele olha para Jesus e diz, Senhor, e nós, que deixamos toda a nossa casa, deixamos nossos pais, deixamos tudo que nós temos para te seguir, qual é a nossa recompensa? O que é que nós vamos receber, Jesus? Estava interessada no corpo dele em alguns momentos, né? Estava pensando, mas o que é que eu vou receber? Eu recebo meus pais, minha pescaria, que Pedro era trabalhador, que ele era pescador. Ele estava preocupado um pouco financeiramente. E Jesus começa a dizer dele, sinto muito, Pedro, mas a tua recompensa é celestial. Amém? A tua recompensa é celestial. Não pense, Pedro, que aqui você vai ter tudo que você quer. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Às vezes, Pedro, você não vai ter tudo que você quer, não. Muitas vezes, você vai até querer, mas não vai ter. Amém? Fazer a obra do Senhor muitas vezes é assim. A gente quer ter tanta coisa, mas não é o momento certo. E se não der só no momento certo, às vezes é difícil de esperar. Amém? Aleluia. E Jesus disse isso para ele. Olha, Pedro, a tua recompensa não é aqui, a tua recompensa é celestial. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino que Jesus quisesse dizer isso para Pedro. Pedro, casado do céu, esqueci essa palavra, mas é algo bem interessante que você está dizendo de nós. As raposas têm Covid e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu imagino que Jesus estava querendo dizer isso para ele. Jesus estava querendo dizer, Pedro, eu sou Jesus, o dono do mundo. E nem eu aqui na terra não tenho uma casa boa, não tenho isso, não tenho nada. Amém? Jesus estava querendo ensinar essa importante lição para Pedro, para que ele deixasse de pensar apenas nos seus próprios interesses. E a quarta característica da personalidade de Pedro, ele era um homem soberbo. Soberbo. Um dos discípulos de Jesus era soberbo. Antes da conversão, é claro. Aleluia. Mateus